Bom, boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer em nome da Sysprice, do Grupo YKP e da IBM a presença de todos vocês por estar nos ouvindo aí, ter separado um tempinho no dia para ouvir sobre o tema que a gente vai falar hoje, tá? Que é o RPA aplicado à área fiscal e tributária. Eu sou o Fernando Peixoto, eu sou responsável pela operação da Sysprice. A Sysprice é uma empresa do Grupo YKP, né? O Grupo YKP é conhecido no mercado aí há mais de 30 anos. A gente tem um foco muito grande como integrador de soluções. A gente trabalha com vários players, fabricantes de tecnologia globais. A gente tem mais de 1.200 clientes de médio e grande porte atendidos já, e que são cases nossos de sucesso. Alguns clientes estão conosco há mais de 20 anos, outros 18, 16, ou seja, a gente tem uma longa relação com esses clientes, uma relação de parceria muito forte. Dentro do grupo YKP, a YKP ela tem uma parceria focada ali em soluções de ERP, gestão fiscal e tributária e CRM. Então a gente tem parceria com Oracle, falando de JD Edwards. A gente tem parceria com Oracle também falando de NetSuite, como ERP e CRM. E também com Thomson Reuters, para soluções de gestão fiscal e tributária. A gente trabalha com MasterSAF, OneSource e por aí vai. A XPTA é uma outra empresa no grupo muito focada em parceria com a Microsoft, e onde a gente trabalha também uma prática de IoT, Internet das Coisas. E a Sysprice é o braço de tecnologia do grupo. Dentro da Sysprice a gente tem a principal parceria nossa dentro da Sysprice hoje é com a IBM. A gente trabalha soluções ligadas a alguns pilares como transformação digital, falando de automação de processo, falando de uso de robôs, falando de gestão de regras de negócio, soluções de digitalização de documentos e afins. A gente tem uma prática de soluções web, portais, e-commerce, automação de marketing digital, que também tem alguns clientes que usam as soluções nossas. A gente atua muito forte no pilar de integração de sistemas, middleware, mensageria, arquitetura SOA, governança SOA, aí com foco mais na área de tecnologia das empresas, né, dos nossos clientes. A gente está trabalhando bastante agora com essa onda de move to cloud. A gente está trabalhando muito em cima de projetos de migração de aplicações legadas para cloud, né? Trabalhando hybrid cloud, que a gente chama, né? Ambientes de clientes com cloud híbrida, parte do legado on-premises, parte do legado on-cloud, fazendo a integração dessas nuvens. A gente está falando de API Economy, os microserviços que estão surgindo por aí, DevOps. A gente tem muita coisa também em cima de DevOps, usando os nossos players de gestão e orquestração de Kubernetes, containerização e afins. E os outros pilares de atuação do grupo, como eu tinha dito, gestão empresarial e vendas, CRMs e ERPs, fiscal e tributário, basicamente com Thomson Reuters e Syncro. São os principais pilares hoje da companhia. Como principais clientes que a gente tem hoje, a gente tem um foco pela característica das soluções que a gente trabalha, né? Middleware, integração de sistemas, legados. A gente tem um grande foco em soluções clássicas para clientes como Brasilprev, Alelo, alguns bancos e outros do setor de varejo e automotivo, né? A gente tem também uma penetração muito forte agora em empresas de telecomunicações, por conta dessa nossa prática, principalmente de RPA. Os varejistas também é um foco, indústria também é um outro grande foco, porque tem grandes células ali de operações fiscais e tributárias, e os nossos robôs eles trabalham muito bem nesse ambiente. E esse basicamente é uma ideia. Aqui nesse slide a gente mostra uma ideia de alguns clientes que a gente tem uma longa relação há bastante tempo. Voltando aí pro foco da agenda de hoje, né? Essa foi uma introdução breve sobre a Sysprice e o grupo YKP, para vocês saberem quem somos nós, né? E sobre a agenda, a ideia é hoje a gente abordar alguns tópicos, né? Eu vou dar uma introdução para vocês sobre o RPA e sobre RCA, que são dois termos que o mercado tem falado bastante.
RPA como Robotic Process Automation e RCA como Robotic Cognitive Automation, que é automação com uso de inteligência artificial, robôs com inteligência artificial, né, o RCA. A gente vai falar um pouco também sobre o mercado de automação e a visão da IBM em cima desse mercado de automação, esse mercado de transformação digital, qual que é a proposta de valor que a IBM tem, qual que é o propósito da IBM nesse novo cenário. Né? Então tem uma entrevista aí da Isabela, que é uma pessoa do nosso time aqui da Sysprice, que vai entrevistar a Lilian Albuquerque, da IBM. A gente vai falar um pouco da robotização no mundo fiscal e tributário, e aí para isso a gente trouxe um especialista do nosso time fiscal, que hoje é um dos principais caras de robotização para a área fiscal, usando as plataformas de mercado dentro da Sysprice, né? Então esse cara é o Rodrigo Plaviak, ele vai apresentar para vocês um pouco dos nossos robôs fiscais, o que a gente já tem pronto aí para ganhar time to market dos clientes, para a gente também poder começar a trabalhar projetos de robotização com diversos quick wins, né? Então, pegar um robô que já está pronto, inserir na operação do cliente final e já começar a ter algum retorno em cima disso, sem ter que desenvolver um projeto especificamente do zero. Então, ele vai falar para vocês um pouco da nossa oferta, né? Das nossas ofertas desses robôs. E no final, o Rodrigo vai fazer uma apresentação, uma demonstração, na verdade, dos nossos robôs fiscais em operação. A gente selecionou 2 que são os mais usuais aí, e o que os clientes têm mais nos pedido nas demonstrações, que é um robô nosso de conciliação fiscal e tributária e um outro de nota fiscal eletrônica. Então são alguns temas que a gente deve abordar ao final da apresentação. E quando terminar essas demonstrações, a gente deve abrir para perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar, se der tempo, né, ao final da apresentação, se der tempo, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Caso contrário, a gente vai receber essas perguntas e respostas por e-mail, por um blog que vai ser anunciado também. A gente vai poder manter esse canal aberto para trocar uma ideia com vocês. Bom, só para contextualizar vocês, eu vou falar um pouco sobre o RPA, 3 slides, e basicamente o que é o RPA, né? O RPA é a introdução de trabalhadores digitais, que são robôs lógicos, né? Na operação das empresas para automatizar tarefas e atividades manuais repetitivas e volumosas. Com isso a gente possibilita um ganho muito grande de produtividade, a gente reduz a falha humana, né, inerente dessas atividades serem executadas por humanos, e a gente possibilita também uma redistribuição de carga de trabalho dentro da força de trabalho humana das empresas. Então a gente chega, na maioria dos clientes que a gente atua, a gente chega em áreas que tem 20, 30 pessoas executando scripts o dia inteiro, e a gente consegue adotar o RPA. Por quê? Porque essas pessoas que estão executando scripts, elas não estão pensando em nada, elas não estão inovando, elas não estão trabalhando novas ideias, elas não estão pensando além da rotina dela ali no dia a dia. E o nosso objetivo é exatamente esse, é poder colocar um robô para executar a tarefa que esse humano está executando rotineiramente e em volume, né? E colocar um robô para fazer isso, liberando esse humano para executar tarefas humanas, para executar uma tarefa mais analítica, uma tarefa mais sensitiva, uma tarefa que traga algum tipo de resultado diferente do que o resultado que dá ele simplesmente executando a mesma atividade todos os dias, né? Esse é basicamente o contexto e o conceito de RPA. Aí vem um ponto importante que a gente fala sobre os exemplos de adoção do RPA. Então, dentro de exemplos de adoção, os robôs eles conseguem executar uma série de tarefas que hoje algumas operações executam, como abrir e ler um e-mail. O robô consegue fazer login em aplicações simulando um humano fazendo um login no SAP ou fazendo um login no ERP da empresa para copiar um dado de um arquivo para dentro do ERP sem ter que integrar o ERP a esse outro sistema legado. A gente consegue fazer o robô preencher formulário, seja ele um formulário na internet ou um formulário
dentro de uma aplicação legada também. O robô ele pode gravar informação no banco de dados, ele pode copiar, colar informação de um lado para o outro, que é o que a gente encontra com mais facilidade nos nossos clientes, né? Mas ele pode trabalhar também processos mais complexos, né? O robô ele executa regras. Então você pode criar um robô com N regras de negócio ali dentro, que realize cálculos, que possa fazer uma busca de dados na internet, em sites. A gente tem alguns casos hoje que os robôs buscam informações em diversos sites e consolidam essas informações, principalmente na área fiscal, e consolidam essas informações numa base única, que facilita a área de negócio chegar em uma alíquota específica de uma maneira muito mais rápida, né? Então isso é uma aplicação muito grande que a gente tem no dia a dia. A gente consegue extrair dado de documento estruturado, e aí é onde a gente fala um pouco de RCA, que é o Robotic Cognitive Automation, que é o uso de robôs cognitivos. Eles trabalham também dados não estruturados. Então, quando você dá uma tabela para um robô, ele interpreta a tabela, porque é uma tabela em Excel, que tem colunas e linhas. Quando você dá um texto para ele, ele não consegue interpretar. Um robô tradicional não interpreta isso. Então é onde a gente trabalha com inteligência artificial, é onde a gente entra com os RCAs, que são os Robotic Cognitive Automation, para ele poder interpretar também dados não estruturados. Ouvir um áudio e conseguir transcrever aquele áudio e tirar alguma informação de dentro do áudio. Esse é um outro ponto que tem um ganho muito grande com o uso com a adoção de RPA e RCA nas empresas. A gente tem uma possibilidade infinita de integração desses robôs com APIs, chamadas de APIs externas, aplicações externas, aplicações de parceiros, aplicações legadas desses clientes nossos. Enfim, tem uma gama aí muito grande de adoção, e a gente vai entrar um pouquinho no detalhe de cada uma delas mais para o final, quando o Rodrigo Plaviak, que é a pessoa do nosso time responsável pela frente de robotização para a área fiscal, for falar com vocês. Tem um ponto específico que a gente fala sobre ganho de adoção de robôs, né, com a adoção dos robôs nas operações, que são dados de mercado, né? Quando a gente fala de adotar robô numa operação de uma empresa, a gente garante, de acordo com os dados de mercado também, que 60% de redução de custo com essas operações manuais repetitivas. A ideia de 60% de redução de custo não é mandar pessoas embora para provar esse ROI, né, para provar essa redução, mas sim liberar capacidade humana para executar tarefas humanas. Isso entra dentro desse estudo de ROI. A gente normalmente, o robô ele executa as tarefas em 80% menos tempo do que um humano. Então a gente tem processos em clientes que duravam 10 minutos para serem executados, hoje em dia é executado em 2 minutos. A gente tem processos que levavam 20 dias para serem executados, hoje em dia a gente atinge o mesmo resultado com 2 dias de processamento. Então esses são dados que a gente trabalha no dia a dia. Um fato que é muito falado no meio de RPA é o erro, né? A gente não tem erro, o robô não erra, ele executa um script definido obviamente por um humano, mas o robô não erra. O script, do jeito que está desenhado e do jeito que está desenvolvido, vai ser executado. Ponto. Se houve algum erro, é porque tem algum problema dentro do script que tem que ser revisado. E para isso a gente atua sempre em conjunto com os clientes para garantir que não tenha esses problemas. Um outro ponto também é a redução de custo com o desenvolvimento de integrações, né? A gente sabe que todo mundo que precisa integrar um SAP, por exemplo, com alguma aplicação legada, para que o dado da aplicação chegue no SAP, é um desenvolvimento de uma integração e demora muito tempo, custa muito dinheiro, e normalmente essas integrações não são feitas, e para isso as empresas colocam pessoas para fazer esse tipo de trabalho. O robô ele resolve exatamente esse ponto. Então você não precisa mais desenvolver uma integração, não precisa mais colocar um humano para fazer determinada atividade, você pode simplesmente mimetizar a ação de um humano usando um robô. Então esse é um grande ponto também que é muito ressaltado em alguns casos. A gente vê clientes que adotam soluções novas e acabam contratando pessoas para executar tarefas de integração dessas soluções.
E não é o caso, né? Aqui a gente pode usar isso com robô. Então, em alguns casos, a gente não reduz pessoas, mas sim a gente deixa de contratar novas pessoas para novas operações dentro desses clientes. Esse é um ponto bem legal. E normalmente o ROI de um projeto de RPA ele vai de 3 a 6 meses. Projetos muito mais complexos, aí a gente está falando de ROIs de 9 meses, 1 ano. Mas normalmente, em 90% dos casos, o ROI dos projetos nossos de RPA são de 3 a 6 meses. Isso aqui é só um briefing que eu estava dando para vocês sobre o grupo YKP, sobre a Sysprice. A Sysprice, complementando, ela é um parceiro de software IBM hoje. A gente tem uma parceria com a IBM há mais de 24 anos. A gente atua com N pilares dentro da IBM. E por conta disso, eu vou passar a palavra agora para a Isabela, que vai fazer um bate-papo sobre o mercado de automação, né, na visão da IBM, junto com a Lilian Primo Albuquerque. Elas vão tocar esse webinar daqui para frente agora, e na sequência o Rodrigo vai entrar também para falar um pouquinho do principal tema do nosso webinar, que é o RPA para o mundo fiscal e tributário. Obrigado, espero que vocês aproveitem. No final a gente vai ter ali uma sessão para vocês poderem perguntar, mandar algumas perguntas para a gente, e na sequência a gente vai começar a responder. Não sei se online por conta do tempo, mas a gente vai tentar responder todas as perguntas. Obrigado, aproveitem o momento e espero que vocês gostem. Um abraço, tchau, tchau. Olá, sou a Isabela, nós somos da Sysprice. Esse webinar é mais para mostrar para vocês toda a parte de jornada hoje digital, toda a parte de robotização de processos, melhoria de processos nas empresas e toda essa jornada digital que está acontecendo. Eu estou aqui com a Lilian da IBM. Olá, pessoal. Sou Lilian Primo Albuquerque, eu trabalho aqui na IBM na área de desenvolvimento de novos negócios junto aos canais. E eu vim conversar um pouco aqui com a Isabela, para a gente bater um papo sobre a parte de robotização, entender como é que a gente se encaixa dentro desse conceito. A Sysprice é um dos nossos parceiros e a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês. Obrigada. Lilian, hoje nós ouvimos muito falar sobre a parte de jornada digital, transformação digital, e muitas vezes a gente fica perdido, né, com tantas informações. O que será, como que a gente inicia uma jornada digital, como que a gente, né, se prepara para o mercado, né, para essa novidade. Eu queria ver com vocês como que você olha isso. Legal. Na hora que a gente fala de transformação digital, a gente pensa que não é simplesmente digitalizar uma ferramenta, não é simplesmente ter um app, é muito mais do que isso, é a gente pensar num modelo de negócio. Então, em que momento a gente tem que colocar as ferramentas adequadas? Quais são as fases que a gente tem que seguir dentro da companhia para poder oferecer as ferramentas adequadas? Quais são os interlocutores que nós temos que utilizar? É um nível de C-Level, não é um nível de C-Level? É entender qual é a necessidade real do cliente primeiro. Depois a gente entra com a ferramenta. E aí isso a gente chama de jornada. Porque a jornada é você realmente começar entendendo o problema e começar a endereçar esse problema em fases, endereçando com os produtos e os softwares necessários, ou até mesmo consultorias, o que seja. E hoje você comentou um pouco para a gente falar sobre a parte de robotização, falar um pouco sobre a parte de RPA também, né? E antes disso, acho que é importante saber que qualquer empresa se adequa a estar utilizando o processo de robotização, estando ela preparada para a transformação digital ou não. Porque você pode começar pequeno. Então, utilizar a robotização, você pode começar endereçando alguma tarefa específica pequena, e depois você pode ir expandindo isso para outros departamentos. Porque, na verdade, o RPA ele vai o quê? Ele vai simplificar e fazer de forma muito mais ágil tarefas que são repetitivas, tarefas que são humanas, que ele pode simplificar. E às vezes uma tarefa que é executada em 20 minutos, ele pode executar em 1 minuto, às vezes até em muito menos. Então, nesse conceito que é o Robot Process Automation, ele é utilizado. Mas acho que mais importante do que isso é a gente pensar nos próximos passos. Ou seja, como é que eu faço realmente um Digital Business Automation, né? Uma digitalização da minha automatização, né? Como é que eu faço isso de uma forma muito mais completa? Porque uma coisa é eu ir lá e endereçar um ponto. Fechei um caixa de uma empresa, né? Foi lá, tinha um robozinho, antes tinha um administrador que ele clicava lá e fechava aquele caixa. Mas o que eu posso criar mais? O que eu posso fazer dentro desse ciclo de forma que eu agregue mais valor para a empresa? O meu robô ele pode criar alguns bracinhos, né? Ou seja, algumas coisas que eu posso colocar para complementar esse processo. Eu posso colocar, por exemplo, uma captura de imagem. Então, eu tenho dentro do processo algumas imagens, ou seja, ele vai ficar mais inteligente com captura de imagem.
Eu posso, por exemplo, fazer a gestão de algum conteúdo, armazenamento de um conteúdo, ter uma camada de machine learning para me ajudar no entendimento, ou seja, com a inteligência artificial ali embaixo, para me ajudar também e tem um processo de tomada de decisões. E aí eu começo a ter a minha transformação digital dentro do processo de Digital Business Automation, por exemplo. É óbvio que existem outras ferramentas, outros conceitos para a gente utilizar dentro do processo de transformação digital, mas olhando o cenário de RPA, de robotização, que é um caminho inicial para a empresa começar, sem dúvida, ou seja, começo pequeno, entendo a minha dor ali, endereço a dor, e aí depois eu vou criando novas caixinhas, vou evoluindo com o meu processo de Digital Business Automation. E aí, nesse contexto, a gente tem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando, que auxiliam na captura, auxiliam no armazenamento de documentos, na gestão de conteúdo, na tomada de decisões, que vocês já estão bem adequados aqui junto com a gente, já oferecendo esse tipo de serviço para os clientes. Acho que é isso. Exatamente, Lilian. E nós da Price pensamos exatamente assim também. De toda a fase de evolução da solução que a gente fala, né? Toda a parte de você começar pequeno, ver valor naquilo, né? Naquele projeto, naquela automatização pequena dentro da sua empresa, e você pensar no roadmap evolutivo que vai trazer valor agregado, vai trazer maior conforto também para os funcionários na parte de trabalho, que vai parar de deixar aquelas atividades repetitivas, né? Que muitas vezes são tarefas repetitivas que não trazem tanto valor agregado no dia a dia de trabalho, que você pode muito bem automatizar, colocar um robô para fazer esse trabalho e direcionar os profissionais para a parte mais analítica, para uma parte mais decisiva, né? Não, e analisando o cenário de futuro das profissões, acho que é super importante a gente já ver que tem diversas profissões que vão surgir, que a gente já tem que se adequar e se preparar, ou seja, as tarefas que não são de valor agregado, elas realmente têm que ser substituídas, para que a gente possa realmente pensar e trabalhar em tarefas que vão ser as novas profissões que vão gerar valor agregado. Aproveitando e complementando com relação ao futuro das profissões, né, como é que a gente vê isso, eu acho que um dado super importante é um dado do World Economic Forum, onde ele diz que até 2022, mais de 133 milhões de novos postos, novas profissões vão ser criados. Então, para endereçar isso já é algo que as pessoas já têm que estar se preparando, e para isso elas têm que ter tempo, né? Sim. Se despendendo de das atividades atuais não com tanto valor agregado, analisando o momento de hoje, para poder se preparar para essas novas profissões. E um outro dado também é que na América Latina, 2019, ou seja, durante esse ano, já vai ter uma carência de mais de 550 mil profissionais de TI. Esse é um dado do IDC. Já existe uma carência de pessoas com capacitação para atender as necessidades de negócio onde a gente tem que encaixar as novas tecnologias. Então, acho que é um ponto para a gente avaliar. Poxa, se eu tenho já novos desafios, novas profissões que estão puxando e precisando de pessoas no mercado, para que eu vou ficar fazendo atividades repetitivas? Que eu saia dessas atividades repetitivas, que o robô venha e substitua e que eu me adeque e me prepare para essas novas coisas que estão surgindo. E aí tá, poxa, e como é que a gente se prepara, né? Isso acho que é um desafio, até porque a gente não sabe quais são as novas profissões que vão surgir. Então é algo que é desafiador. Então eu acho que é muito mais as características e competências que a gente tem que avaliar. E aí o mercado vem trabalhando isso, e de forma até decisiva eles colocam como um ponto de avaliação, as competências no mercado do trabalho até 2020. E aí eu vou até listar para vocês, que eu tenho algumas aqui. Capacidade de resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação e articulação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Ou seja, para eu trabalhar tudo isso, eu tenho que também entender muito o meu eu, né, o aspecto humano. E para entender muito o meu eu tenho que ter tempo para entender muito o meu eu. Então, aí nesse momento, eu acho que as atividades repetitivas, elas realmente têm que ser passadas para um robô estar atuando e eu trabalhar em mim, trabalhar no meu eu para desenvolver essas competências. É um ótimo ponto que você falou, porque é exatamente isso. Quando a gente está conversando sobre robotização, sobre essa transformação, né, assusta um pouco os profissionais e o mercado em si.
Porque muitas pessoas vêm perguntar, Isa, mas tá, eu vou colocar o robô, esse robô vai tirar o meu emprego. Vou colocar o robô, esse robô vai substituir as pessoas do meu time. Não, pelo contrário. O robô, ele vai simplesmente tirar essa carga de horário, essa carga de processos e atividades repetitivas, e pelo contrário, ele vai permitir com que você reformule sua equipe, capacite ela, dê um tempo para elas, né, como você falou, para elas se profissionalizarem, e mais para a parte, como, né, aqui está falando, que precisa mais da parte analítica, então eles vão ter um conhecimento mais analítico, eles vão ter a tomada de decisão mais forte do que perder o tempo delas só fazendo aquelas atividades repetitivas. Então, não, e assim, gente, é fato, é a realidade. Então, se a gente não se adequa à realidade, a gente não vai se encaixar em contexto nenhum. E é mais uma revolução. Nós tivemos várias revoluções, né? Agora a gente está na indústria 4.0. Então, se é mais uma fase que nós, como seres humanos, temos que nos adequar, temos que pensar para frente, trabalhar os próximos passos para não sermos engolidos, porque é fato, uma revolução ela vem para transformar. Então, vamos nos adequar, correr atrás e se adaptar para dar tudo certo e a gente se encaixar dentro desse contexto e aproveitar as novas oportunidades que estão aí. Os dados dizem, tem diversas profissões que vão surgir, vamos trabalhar as características que são esperadas e, no momento certo, aproveitá-las. Lilian, muito legal. Realmente, essa transformação digital, essa revolução está vindo mesmo, né, com força. E as empresas precisam, né, estar preparadas com esses novos desafios, essa nova revolução que já está acontecendo, né? E nós, essa Price, junto com a IBM, nós estamos realmente focados em ajudar, em apoiar e estar junto com o cliente nessa transformação. A Price, nós já temos vários clientes satisfeitos, tanto na parte de varejo, temos case na área de energia, temos case na área da saúde, de segurança. Então, e esse webinar, né, esse bate-papo é mais também para a gente mostrar qual é a importância de todo esse processo, de toda essa jornada na área de fiscal e tributária, que é um mundo completamente diferente, né? O Rodrigo Plaviak, que vai apresentar toda a parte de robotização, é o nosso técnico e especialista nessa parte de tributário e fiscal. Ele que desenvolve, ajuda a gente, apoia a gente tecnicamente nas soluções. E ele vai mostrar um pouco de qual foi o resultado desse RPA já em funcionamento, e qual foi o valor agregado que trouxe para o cliente. Excelente. Aproveitem. Agora, o Rodrigo Plaviak, ele é o nosso consultor pré-venda, especialista técnico em RPA e toda a parte tributária e fiscal da Price. Ele que está engajado em levar a melhor solução para a área tributária e fiscal das empresas, trazendo valor agregado e tudo mais que a gente conversou hoje. Rodrigo, explica pra gente um pouco como que foi, o que você viu de valor, né, nos projetos que a gente fez até hoje. Oi, Isabel, tudo bom? Primeiramente, o que eu acho de grande importância do RPA, da parte da robotização, é justamente a transformação que nós tivemos do mundo de desenvolvimento tradicional para o mundo do RPA. Porque o desenvolvimento, antigamente, nós fazíamos com linguagem de programação que levávamos quase 3, 4 meses para montar um processo de conciliação que a gente vai fazer uma demonstração aqui no vídeo, né? E hoje você consegue construir um processo de conciliação em 4 a 5 semanas. Então isso daqui, não só o tempo de desenvolvimento, como a qualidade da informação melhorou muito, né? Sim. Então aqui a gente, no mundo fiscal, tem 1001 oportunidades que pode estar fazendo, né? Nós vamos fazer aqui vamos fazer a demonstração de 2 processos, um de processo de conciliação fiscal, que é o grande gargalo das empresas, e mais abaixo de notas de serviço, que muitas empresas precisam da nota de serviço para poder trabalhar com essas informações, tudo, né? Então depois, na sequência, nós estaremos demonstrando esses vídeos para o pessoal do webinar ver um pouquinho do que pode estar acontecendo com o RPA. Legal. Vamos falar um pouquinho agora dos desafios fiscais, tributários e com a utilização da robotização.
Realmente, o nosso universo fiscal e tributário tem um grande potencial para o uso da robotização devido aos desafios que temos, como uma vasta gama de tributos na esfera municipal, estadual e federal, obrigações acessórias como GFIP, DIRF, GPS, Ciscoserve, uma grande alteração no comportamento e rotinas cotidianas das normas do governo, SPED em todos os segmentos do mercado, ECF, SD, EFD, a adequação ao E-Social, que agora está vindo com força total, a escrituração pública das notas fiscais e o fisco cada vez mais atuante no cruzamento das informações e buscando aperfeiçoar o dia a dia. Até pouco tempo atrás, todas as possibilidades de automatização que vão além das soluções fiscais do mercado, como Thomson Reuters, Syncro, Guepardo e outras eram desenvolvidas com scripts programados e linguagens de programação. Nós chamávamos esses scripts de scripts burros. Com o novo conceito de RPA e as plataformas que foram surgindo nos últimos anos, o tema da automatização foi tomando novas proporções no mercado fiscal e tributário, o que tem viabilizado que a maioria das empresas que possuem ainda um grande volume de tarefas manuais e repetitivas e grandes times executando essas tarefas possam adotar a robotização como uma solução. A gente se deparando com um cenário em mais de 70% dos nossos clientes dentro do grupo YKP e Sysprice. Lembrando que a YKP é um dos maiores parceiros da Thomson Reuters e a Sysprice, por muitos anos, parceira Syncro. Diante dessa situação, nós começamos a desenvolver alguns robôs usando novas plataformas. Os nossos robôs foram desenvolvidos pensando nos principais desafios dentro dessas áreas, em nossos clientes. E os principais desafios que decidimos atacar em uma primeira fase deram vida a uma oferta de soluções nossas. Dentro da nossa oferta de soluções, nós criamos 7 robôs para a área fiscal e tributária, sendo eles o primeiro, automação do ECAC e baixa dos DARFs. Esse script tem por finalidade acessar o site do ECAC, efetuar a busca das mensagens na caixa de entrada e também a baixa de DARFs para pagamentos. O segundo robô é a automação do PVA. Ele basicamente efetua a validação e a transmissão do arquivo SPED. O terceiro script é a normalização das notas fiscais de serviço. Esse nós temos uma base única com um layout de 5.200 municípios do Brasil. O robô de baixa certidão de débito, as famosas CNDs. O quinto robô criado foi o lançamento das notas fiscais não produtivas nos RPs, onde pode ser um SAP, um Oracle, entre outros. O sexto script é a conciliação e reconciliação fiscal e tributária, onde nós criamos as regras de conciliação, cruzamos o livro de entrada com o livro de saída e emitimos os relatórios de conciliados e não conciliados. E por final, o robô de conciliação bancária e faturamento. Os benefícios da adoção do RPA basicamente são que temos um funcionário virtual atuando 24/7 que imita a atuação humana em aplicações existentes. Reduz em 100% as falhas humanas nos processos fiscais e tributários, não gerando multas recorrentes e um prejuízo futuro. Temos a rápida implementação e integração desses robôs com qualquer plataforma e sistema. De todos os robôs que eu falei acima, em especial separei 2 que são os mais procurados em nossos clientes. Para demonstrar para vocês como eles atuam no ambiente dos nossos clientes, destacando a velocidade de execução das tarefas, assertividade, sem erros nessas execuções. O que no mundo fiscal o risco é muito alto no caso de falhas e informações incorretas. Agora eu vou demonstrar para vocês os 2 robôs mais citados e pedidos dos nossos clientes, sendo o primeiro de baixa de notas fiscais de serviço e o segundo de conciliação fiscal.
O processo de baixa de nota fiscal de serviço foi criado para uma empresa de transporte de valores, onde aproximadamente eles têm 30 mil notas mês para fazer a baixa. E o processo se dá através da leitura de uma planilha Excel com o código de verificação e o número da nota fiscal. Após a leitura dessa planilha, acessamos o site da Prefeitura, no caso do exemplo aqui na Prefeitura de Curitiba. Informamos o CNPJ, o número da nota fiscal e o código de verificação. Após essas informações, efetuamos a baixa da nota fiscal do arquivo PDF e guardamos este arquivo no file server. Este processo de conciliação foi criado para uma empresa de telecomunicações, onde basicamente temos o download dos arquivos do Master SAF, na sequência o download dos arquivos do SAP. Após o download dos arquivos, efetuamos a normalização de dados, juntamente com a criação das regras de negócio e regras de conciliação. Na sequência, aplicamos essas regras de conciliação contra as contras contábeis, para termos o resultado final da conciliação. O resultado final é apresentado junto com o relatório de registros conciliados e não conciliados, através do livro versus razão e razão versus livro. Este processo é feito o acompanhamento dele através de e-mails das suas fases para os seus usuários responsáveis. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Espero que tenham gostado e vamos dar continuidade ao webinar. Lilian, queria agradecer primeiro você pela agenda aí, pra gente bater esse papo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Acho que foi um bate-papo bem legal, né? Sim, sem dúvida. Para demonstrar um pouquinho a evolução do RPA, tanto na área fiscal, né, que a gente foi o foco, mas atendendo todas as demais áreas de uma empresa, né? Isso, sem dúvida. Contem conosco. Utilizem as nossas soluções, vejam as possibilidades que a gente tem, tanto olhando a parte de robotização como também todo o ciclo de Digital Business Automation, e pensem sempre como começar pequeno e quais são os próximos passos para a evolução. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.